Fala, guerreiros! Na aula de hoje falaremos sobre as principais cidades-estados da Grécia, Esparta e Atenas. A Grécia não era um país como estamos acostumados a ver no nosso mundo contemporâneo. A Grécia era formada por cidades-estados. As cidades-estados eram territórios independentes economicamente e politicamente, e o que unia as cidades-estados eram traços de cultura, religião e de língua. Então eles tinham ali cultura, língua e religião próximas, mas eram todos independentes. Então havia cidades-estados que eram uma monarquia, havia cidades-estados que eram uma oligarquia, havia Atenas que era uma democracia, Esparta era uma diarquia, um governo de dois reis. Então cada cidade-estado tinha a sua peculiaridade. E o que unia eles eram alguns traços culturais, além das Olimpíadas. As Olimpíadas eram uma competição geral para todas as cidades-estados que fazia cessar qualquer tipo de guerra para esta competição. Além das cidades-estados de Esparta e Atenas, tínhamos várias outras como Tebas, Corinto, Creta, Troia. A primeira cidade-estado que vamos estudar é Esparta. Esparta se localizava na península do Peloponeso e eles são conhecidos por sua agressividade e violência. Na verdade, podemos dizer que Esparta é um acampamento militar. Tudo deles era voltado para a guerra. Por isso eles valorizavam conceitos como disciplina, autoridade. Eles também eram lacônicos, ou seja, falavam poucos. Diz que em uma determinada guerra contra a Pérsia, o imperador Pérsia fez uma longa carta falando o que aconteceria se o Império Persa conseguisse Esparta. Então ele falava que se o Império Persa conseguisse conquistar Esparta, ele destruiria toda a cidade, maltrataria e violentaria as mulheres, mataria todos os homens. Vários itens falando o que aconteceria se o Império Persa vencesse a guerra contra Esparta. Diz que a única coisa que o rei espartano respondeu foi a palavra sim. Por isso eles eram lacônicos, falavam somente o que era necessário. Basicamente a sociedade espartana era formada por dois grupos: os espartanos, que eram o cidadão ateniense que voltava-se para a guerra, e os ilotas, que eram uma espécie de servo ou escravo que estava ali para trabalhar para o espartano. O governo espartano era uma diarquia, ou seja, um governo de dois reis. Existiam dois reis porque geralmente eles estavam em guerra e um rei ia para a guerra e o outro comandava a cidade. Essa diarquia era ajudada pelo que nós chamamos de gerúsia, que era o conselho de anciões. Eram os homens espartanos com mais de 70 anos que ajudavam a diarquia. E ainda existia o eforato, que era o conselho dos cidadãos para gerir a política local. A partir do seu nascimento, todo espartano era criado para a guerra. Quando nascia, o recém-nascido era levado para a gerúsia, para o conselho dos anciões que vistoriavam os recém-nascidos. Se o recém-nascido fosse saudável e forte, ele poderia viver com sua mãe até os 7 anos. Entretanto, se o recém-nascido tivesse qualquer tipo de defeito ou apresentasse qualquer tipo de fraqueza, ele era jogado de um monte chamado Monte Taygeto. Então muitas crianças espartanas não tinham o direito de viver por ter algum tipo de defeito ou fraqueza. As crianças que sobreviviam tinham o direito de ficar com a mãe até os 7 anos e a mãe ficava responsável por sua educação militar. A partir dos 7 anos a mãe era obrigada a entregar a criança para o Estado, que ficava com sua tutela. Começava assim o que eles chamavam de agogê, ou seja, o treinamento militar da criança. A criança começava a ser preparada para a guerra de uma maneira extremamente violenta. Então, muitas vezes a criança entrava em conflito com outras crianças. A vida dessas crianças era paupérrima, ou seja, muito pobre. Eles tinham apenas uma manta para fazer de túnica e viviam com ela, mesmo as temperaturas daquela região chegando a fazer aí menos 5 graus. Além disso, a criança vivia com pouco alimento, fazendo com que muitas delas partissem para o roubo. Em Esparta, roubar não era problema. O problema em Esparta era ser pego roubando. Então a criança ela podia roubar o que quisesse, mas ela tinha que ser sorrateira, ela não podia ser pega roubando. Inclusive alguns livros relatam a história de uma criança que conseguiu capturar um filhote de lobo, porém o seu tutor estava chegando perto. Para esconder o filhote de lobo do seu tutor, a criança acaba colocando debaixo de sua
túnica o lobo. E o lobo começa a se viscerar todo o seu corpo, toda a sua barriga. A criança então ela não fala nada para o seu tutor, escuta todo o sermão do seu tutor com o lobo rasgando as suas vísceras. A criança então cai morta, mas não diz para o seu tutor que tinha capturado um lobo. Tamanha era a disciplina de formação do espartano. A partir dos 12 anos começa uma nova fase do agogê, é uma parte mais coletiva. As crianças são reunidas em falanges e devem proteger um ao outro. Diz os espartanos que o fracasso de um é o fracasso de toda a falange, portanto a força da falange é o seu elo mais fraco. A partir dos 17 anos começa o teste final, chamado de críptia. A críptia é o teste final do espartano para ele se tornar um soldado espartano. A críptia consiste aí de abandonar essa criança, esse jovem em um monte selvagem, e cabe a esse jovem espartano matar o máximo de ilotas que conseguir, sem contar que deve sobreviver à noite aí com vários monstros selvagens a seu percurso. Essa história é muito bem contada no filme 300. As mulheres espartanas também estavam inseridas na sociedade militar. Elas também participavam aí de treinamentos e eram elas as responsáveis por proteger a cidade em caso de invasões de guerras. As mulheres também, além de fazer aí o treinamento militar, faziam aulas de canto, de teatro, de dança, e essas aulas serviam principalmente para a sua principal função, que era gerar o soldado espartano. A principal função da mulher espartana era gerar. A outra grande cidade-estado é a cidade de Atenas, protegida aí pela deusa Atena, a deusa da sabedoria. A cidade de Atenas é conhecida por ser uma grande difusora da cultura ocidental. É na cidade de Atenas que surge a democracia, é na cidade de Atenas que surge aí grandes matemáticos, a filosofia, o teatro. Então a cidade de Atenas é conhecida por ser difusora da cultura. A sociedade ateniense era dividida principalmente entre eupátridas, metecos e escravos. Os eupátridas eram o cidadão ateniense nascido em Atenas e filhos de pais atenienses. Os metecos eram estrangeiros que não eram escravos, porém não tinham direito a voto. Ele tinha que pagar altos níveis de impostos, e tinha o escravo, que geralmente era adquirido ou por dívida ou por guerra. Então, capturou um inimigo, ele será um escravo. A pessoa que não consegue pagar as suas dívidas acaba se tornando um escravo. Por questões econômicas, havia um grande conflito entre ricos e pobres em Atenas, e o primeiro legislador que vai tentar diminuir essa desigualdade será Drácon. É um legislador extremamente rígido, as suas leis são rígidas, e essas leis vão acabar sendo reformadas por Solon. Solon vai criar aí diversas instituições que vão dar origem à democracia. É o caso da Eclésia, que é a Assembleia, além de dividir os cidadãos em 4 tribos. Depois de dividir os cidadãos em 4 tribos, Solon faz a Bule. A Bule era um conselho formado por 400 cidadãos, 100 de cada tribo. Assim, essa Bule era responsável por propor as leis que iriam ser votadas na Eclésia. Portanto, a princípio, o governo de Atenas era uma oligarquia, ou seja, um governo de poucos. Oligarquia significa governo de poucos. E posteriormente vão se auto-intitular democracia. Demo significa povo, cracia significa poder, portanto, o poder do povo. Mas, embora eles se autodenominem democracia, nem todos podem votar na democracia ateniense. A verdade é que os únicos que poderiam votar na democracia ateniense eram os cidadãos atenienses nascidos em Atenas, filhos de pais atenienses maiores de 18 anos e que tivessem cumprido os 2 anos de alistamento militar. As mulheres, os estrangeiros, os escravos eram excluídos desta democracia ateniense. Esta foi a nossa aula de hoje. Valeu!